minutos e nós vamos conversar com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco. É sempre uma felicidade grande participar do Jornal Brasil Atual. Felicidade nossa de contar com você aqui, Shoa. Embora os temas, infelizmente, ultimamente tenham sido áridos, né? Como essa questão do assassinato do dirigente petista Marcelo Arruda, que foi morto durante sua festa de aniversário, que tinha ali Lula, PT como tema, pelo militante bolsonarista Jorge Guaranho. O crime aconteceu em Foz do Iguaçu. Bom, o PT deve apresentar um pedido de federalização dessa investigação, mas antes de tratar desse pedido em si, queria que você falasse a respeito do episódio mesmo, o Shoa. Como é que você vê isso dentro daquilo que parece ser uma escalada da violência política no Brasil? Glauco, o que esperar, né, de um governo, né, o que esperar de um momento político, de um governo, né, que começa tendo que se explicar sobre a execução de uma vereadora barbaramente executada, como a Marielle Franco. Um momento histórico que começa assim não vai ser um momento histórico tranquilo, né? A escalada da violência no governo Bolsonaro é algo que vem acontecendo com o apoio da narrativa do próprio presidente da República. Não só no discurso ácido, não só na verborragia, na disseminação do ódio, na tentativa de acirrar os ânimos, mas também numa prática de facilitar o armamento da população, não só o armamento convencional, mas o armamento de calibre pesado, além da apologia, né, à brutalidade o tempo todo, concedendo graça a quem é condenado pelo STF exatamente por ameaçar a corte. Então, o episódio bárbaro que aconteceu em Foz do Iguaçu, em que um militante do PT, não só um militante do PT, um pai de família, comemorava o seu aniversário e é assassinado na frente da esposa, dos filhos, e deixa aí família para criar, isso é produto de um momento que está sendo criado no Brasil, e para o qual nós estamos dando uma certa conveniência, na medida em que, do ponto de vista legislativo, não se vem pensando medidas para conter isso, e judicialmente também, talvez pelo temor das ameaças de não existência de eleições, né? A gente não está... Opa, parece que nós tivemos um probleminha aqui na conexão. Você pode retornar só um pouquinho, Shoa? Posso? Eu não sei onde é que eu estava. Parece que nós não tivemos. Eu lamento dizer que o fato que aconteceu agora com o Marcelo em Foz do Iguaçu, eu lamento dizer que não será o último, né? Enquanto medidas efetivas não forem tomadas no Brasil em relação a essa violência política, nós estaremos outras vezes, você me convidará aqui para comentar sobre situações tão chocantes, tão bárbaras e tão tristes, né? Agora, em relação à questão da federalização, né, o PT deve fazer uma reunião hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A expectativa é que seja, inclusive, rejeitado o pedido de federalização da investigação. Inclusive, a gente falou aqui a respeito disso na escalada, dizendo que já havia sido rejeitado, mas não existe a perspectiva de rejeição desse pedido de federalização, porque, segundo auxiliares de Augusto Aras, o procurador não enxergaria aí uma grave violação dos direitos humanos nesse caso. Mas, dado inclusive algumas investigações inconclusas em relação a atos parecidos, né, com motivação política, seria importante essa federalização, Shoa?
Olha, Glauco, a federalização, salvo engano, ela foi produto da emenda 45 de 2004, né? A federalização de crimes relacionados a direitos humanos. E a ideia da federalização era você retirar do ambiente em que é tumultuado, em que a busca pela solução relacionada àquela circunstância criminal estivesse dificultada por força dos vetores, né, locais contrários à apuração. Então, a ideia de federalização foi de você garantir uma abordagem mais livre, mais isenta e tal. Você já está me dizendo que é possível que seja rejeitado porque o PGR não vê razões para a federalização. Aí eu lhe pergunto, federalizar o crime nessas circunstâncias em que o próprio Ministério Público Federal já está dizendo que não tem cabimento à federalização, honestamente, viu, Glauco, a experiência tem me mostrado que, por exemplo, uma situação foi o caso da irmã Dorothy, né, no interior da floresta e tal, uma repercussão internacional. Nesse caso, independentemente da federalização ou não, o que nós precisamos fazer é pressão, né? É acompanhar de perto, independentemente de quem seja. Se for um magistrado federal ou mesmo um magistrado local, delegado local, cobrar, por exemplo, a delegada que estava apurando o crime já se viu que era alguém que tinha uma identidade partidária acima do suficiente pelo Bolsonaro, acima do suficiente para a gente achar que possa desenvolver um trabalho de forma isenta. Porque também não basta ser bolsonarista, não basta ser petista, você tem que mostrar, assim, agora, quando a pessoa se excede, quando começa a ser irracional na forma de fazer política, está localizado, pois já foi localizado ali a delegada. Então a gente tem que ficar em cima, viu, Glauco? Eu espero que esse pedido seja acolhido. Pega muito mal para a Procuradoria da República ser contra algo que normalmente tem sido favorável. Agora, inclusive, né, quando a gente pensa que houve já outros atos desse nível, a gente pensando, por exemplo, em 2018, quando teve uma caravana do ex-presidente Lula que teve um dos ônibus atingido por 2 tiros, né? Inclusive houve uma investigação por parte da Polícia Civil do Paraná que o Ministério Público disse que foi inconclusiva, ou seja, não se chegou ali a quem praticou, na verdade, esse ato, né? E a gente lembra o show aqui, à época, inclusive, o então candidato Jair Bolsonaro ironizou o atentado dizendo que ele teria sido forjado por próprios integrantes do PT, fazendo uma acusação sem base em prova nenhuma, inclusive. Interessante ele fazer essa alusão aí, atentado forjado à época, né? E também, na prática, o que chama atenção foi que teve muito pouca repercussão aquilo, um atentado grave, que a gente imagina que se acontece com um candidato à presidência dos Estados Unidos ou com um ex-presidente dos Estados Unidos lá, teria uma repercussão enorme na imprensa, e aqui não. Houve algo muito comedido, inclusive um ônibus que tinha jornalistas e mesmo assim poucas associações de classe à época se manifestaram em relação a esse fato. Você acha que também isso demonstra duas coisas, não só a precariedade da investigação em relação ao fato muito grave, mas também que ali a forma com que esse fato foi tratado pela mídia e pela sociedade de uma forma geral, que estava muito tomada pelo sentimento antipetista, acabou produzindo essa violência que a gente vê hoje? Sem dúvida, viu, Glauco? E há outros fatos. Veja só, um cidadão aparece na internet atirando no Lula, num alvo que ele diz, olha, Lula, esse aqui é você, esse aqui sou eu. Se você aparecer na minha frente, eu vou fazer isso aqui. Pá, 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 pá. A questão foi levada à justiça e a justiça decidiu que era liberdade de expressão. Nesse mesmo, agora, Glauco, você está falando, você relata aí um fato da caravana. Agora, na semana passada, no final de semana, na Cinelândia, houve um atentado terrorista. Quer dizer, uma pessoa conseguiu entrar com uma bomba caseira de fezes, né? Mas conseguiu entrar naquele espaço próximo ao Lula. Na semana anterior,
Aconteceu um ataque também em Uberlândia. Quer dizer, a sociedade está vendo a democracia ser ameaçada constantemente. Nós estamos aqui esperando o pior, né? Essa é que é a verdade, né? Agora, lá atrás, quando houve o ônibus na caravana, né, o atentado à bala, né, a tiro, se tivesse havido algum tipo de repercussão, do ponto de vista jurídico, já havia possibilidade de você coibir aquilo, porque, veja só, a Constituição da gente, no artigo 1º, ela consagra o pluralismo político. No artigo 3º, ela diz que é objetivo da República promover o bem de todos, sem preconceitos, isento de qualquer forma de discriminação, né? E a discriminação política é uma discriminação. O artigo 5º, ela fala de forma precisa, né? De forma conclusiva, que a lei vai considerar crime inafiançável várias tipologias criminais, inclusive o terrorismo. O artigo 5º, no artigo 44, vai dizer que é crime inafiançável também as ações armadas contra o Estado, né? E aí a gente tem uma lei antiterrorismo, né? Que é a Lei 13.260 de 2016, que explica o que é terrorismo, que estabelece uma possibilidade punitiva, agora, que não coloca especificamente como terrorismo o crime político. Então a gente está titubeando, embora haja condições de você apurar e coibir, né? O caso, por exemplo, em Foz do Iguaçu, não há dúvida de que houve ali um homicídio, né? Um homicídio que foi premeditado, inclusive, com as condições de qualificações. Eu não sou criminalista, mas imagino que elas existam, né? De forma torpe, na frente de uma família, enfim. Mas a gente precisa fortalecer a ideia da intolerância política e do crime político, que é o que está acontecendo, Glauco. E a gente está falando do presidente Lula, da segurança do presidente Lula, mas o caso que aconteceu com o Marcelo, lá no Rio Grande do Sul, a fatalidade, a violência, a virulência, é uma situação clara de que pode acontecer com qualquer pessoa que faz militância no seu dia a dia, e mais ainda para aquelas que se expõem, que estão se expondo dentro do que a democracia permite, que é você ter o seu espaço de voz, o seu espaço de tentativa de convencimento. Não está querendo agredir ninguém por essa razão, não está querendo violentar a paz das pessoas, muito pelo contrário, está tentando ajudar o Brasil. O nosso país precisa ser diverso. A nossa Constituição tutela o embate de opiniões como algo fundamental para o crescimento da própria nação. Então essas pessoas têm que parar com essa ideia monocromática de que só aquela ladainha de Deus, pátria, família, liberdade, não sei o que, constrói. Não, na verdade está destruindo, né? Porque são exatamente essas pessoas que vão atrás das armas potentes, que vão atrás do uso da verborragia com os iguais, né? Que vão atrás de discriminar através da estupidez, que vão atrás de um líder, como você colocou aí, né? Que minimiza os fatos e que, pelo contrário, não só minimiza as questões graves, como vai o tempo todo oxigenando, turbinando cada vez mais a discórdia. Bolsonaro, ele é a própria besta. Ele não está aqui por acaso, Glauco. Ele tem um objetivo durante a passagem dele, criar a desunião, né? Não é um líder que agrega, é um líder que se fortalece exatamente na ruptura, né? Nós precisamos nos livrar imediatamente disso. Espero que nas próximas eleições o Brasil possa, de fato, eleger um presidente como Lula, que aposta na paz como o caminho para a resolução dos problemas do Brasil, e não no ódio, né? E não na brincadeira da arma, na brincadeira que é brincadeira em dados momentos e em outros momentos uma coisa muito séria, né?
Agora, show, em meio a esse noticiário triste que a gente tem que abordar sempre aqui, infelizmente, no jornal, tem uma boa notícia aqui, que é o lançamento, a pré-venda, na verdade, do seu livro O Pesadelo de uma Nação, do golpe ao bolsonarismo. Quem acompanha a gente pelo YouTube e também pela TVT pode ver aí a capa do livro do Marcelo Shoa, que, como eu já disse, está em pré-venda. Então, daqui a pouco a gente vai ler e vai fazer uma entrevista só sobre o livro, Shoa. Mas antes, eu queria que você desse uma prévia para quem acompanha aqui o Jornal Brasil Atual do que tem nesse livro. Ah, que legal, Glauco. O livro é um grito, né? Assim, é uma manifestação de resistência minha, que foi construído também a partir de convencimento coletivo, portanto, um produto desses nossos debates. É um catálogo de textos que eu divulguei durante esse período, desde o pré-golpe de 2016 e até agora. De repente, eu percebi que eu tinha centenas de textos. E aí a editora fez uma busca daqueles que são mais significativos, foram mais significativos, e me impressionei muito, Glauco, porque o texto, analisado isoladamente, ele relata um episódio, mas da forma como ele está sendo apresentado nesse livro, ele guarda uma coerência, de modo que é possível você compreender a história do Brasil nesse período. Agora, a compreensão a partir de um olhar crítico, né? A compreensão a partir de um olhar que tem, evidentemente, um lado de entender que o que está acontecendo é um desarranjo social, um desarranjo político, um desarranjo civilizatório. E foi ótimo que esse livro pudesse ficar pronto nesse momento específico, porque eu acho que ele agrega a essa necessidade que a gente tem de refletir com mais cuidado, né? O título ficou muito legal, nós estamos vivendo um pesadelo. Lamento dizer que o livro ele é inconcluso, porque, por exemplo, os fatos de ontem, dessa semana, não estão no livro, estão fatos de 20 dias, mas é porque esse pesadelo, como eu digo, ele só vai ter fim quando a gente realmente conseguir dizer não ao fascismo e reposicionar o Brasil nos trilhos da democracia. E a ideia, Glauco, a gente já está lançando o livro físico na primeira quinzena de agosto, né? Será lançado aqui em Fortaleza e a pré-venda está muito boa, eu fiquei muito feliz, viu? O título está muito bom, a capa está muito bacana, os textos foram cuidadosamente escolhidos, houve uma revisão daquilo ali, então está um material super bacana, estou muito orgulhoso, Glauco. E espero realmente vir aqui depois para conversar sobre esse tema. Lançamento pela Kotter, editorial K-O-T-T-E-R. Quem jogar ali em qualquer site de busca vai achar. E está lá a pré-venda do livro do Marcelo Shoa, que também... Super camarada, inclusive. É isso. E vai ter lançamento em São Paulo também, né, Shoa? Vai, rapaz, não vamos fazer uma confusão danada. É para isso que o livro veio. Maravilha. O Shoa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Meu caro Glauco, um abraço para você, um abraço para Marilu, para Nahama, um beijão especial a todas e todos aí. Eu tenho um carinho grande por vocês todos e você sabe disso. Muito obrigado. Valeu, Shoa. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.